Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento, estamos aqui em mais uma entrevista maravilhosa para falar de assuntos legais. Então a gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem, né? Incentivarem esse projeto que é tão legal. Vou começar falando do curso de Tamiana. É um curso de conexão com energia pleiadiana, trabalha físico, mental, emocional, espiritual, prosperidade, enfim. Temos protocolos para as crianças, temos complementares, então é um curso completo, né? Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo. Vou falar também do nosso curso da Jornada do Eu, que é um curso que eu e a Fábia a gente fez e tá lá no Hotmart. É um curso de despertar da consciência para quem tá começando, quer entender o que essas loucas estão falando, o que esse povo maluco fala. A gente explica conceitos básicos ali da espiritualidade, mas abordando vários temas para vocês se entenderem um pouquinho nesse contexto e tá com um preço bem legal, né, Fábio? Sim, e também tem o nosso grupo VIP. Gente, se você não tá nele, você está perdendo, porque as terapias que a gente faz de forma por sessão, individual, enfim, e cobra ali determinado valor, lá no grupo VIP, você tem, por exemplo, agora na jornada que a gente vai fazer, várias dessas terapias com o preço de uma sessão. Menos de uma. Então, assim, e é uma jornada mesmo. A gente tem reprogramação mental, tem as terapias. Então, se você não está no grupo, você está perdendo essas oportunidades. Porque a gente periodicamente lança, não vamos prometer data de tanto em tanto tempo, porque a gente tem uma agenda bem escassa também. Mas a gente sempre está fazendo. No momento agora a gente está terminando, né, finalizando uma jornada, mas a gente sempre joga lá uma jornada, uma terapia para fazer para vocês num precinho acessível, tá? O Quantec também, gente, vamos falar sobre o Quantec, que é uma máquina quântica que promete ali alinhar as suas vibrações para que você consiga atrair sua vida dos sonhos, seja em qualquer aspecto que for. Então, financeiro, emocional, espiritual, área amorosa. E aí, essa máquina, ela consegue trabalhar todas as terapias que você teria que fazer, assim, durante um tempão, durante a vida inteira, sei lá, talvez. Mas ela consegue otimizar esse resultado em 3 meses, né? Então, nós já estamos passando por essa máquina, eu e a Mila, meio, né? Mas a gente não vai falar nada por enquanto. A Mila já falou um monte de coisa, não era nem pra falar, mas a gente não aguenta, porque o resultado realmente aconteceu. Mas a gente vai finalizar aí esses primeiros 3 meses e vai fazer um programa especial explicando quais foram as mudanças. Nosso depoimento aqui, juntamente com a Dúnia, que é responsável pelo Quantec. Se vocês quiserem passar pelo processo, já entre em contato com ela, pelo QR Code, que aqui na Fogueira com Elas, ela vai fazer uma condição especial para vocês. É isso aí. E vamos à nossa convidada maravilhosa, Fernanda Rocha. Seja muito bem-vinda, né? Nosso castelo aqui, para falar aí desse ano 1 de constelação, se apresentar, falar de você, do seu trabalho, né? Muito obrigada, meninas, pelo convite. A gente agradece. Eu trabalho com constelação familiar desde 2017, então já são 9 anos. A constelação familiar, ela entrou na minha vida durante o meu processo já de terapeuta. Então, eu sou terapeuta há 23 anos, há um bom tempo. Trabalhei inicialmente com Reiki, medicina chinesa, e assim eu fui me aprimorando, né? A partir do momento que eu comecei a identificar a reprogramação, né, através da PNL, do Theta Healing, assim, muita coisa mudou na minha vida e, consequentemente, no meu trabalho. Então, eu tô na jornada aí com uma vida de terapeuta de 23, indo para 24 anos. Amo o que eu faço, sou apaixonada pelo meu trabalho. E a constelação familiar, ela entrou depois de um setembro, né, amarelo, que eu resolvi fazer toda sexta-feira eu atendia gratuitamente pessoas que tinham tentado suicídio para poder harmonizar elas, ou com o reiki, ou com qualquer uma das minhas ferramentas, né, que fosse importante para aquela pessoa. E com algumas situações pós-constelações familiares, eu pensei, nossa, uma terapia tão maravilhosa, uma ferramenta de cura tão espetacular, não pode estar causando danos a ponto de uma pessoa pensar, né, chegar a esse extremo, né, de interromper o fluxo da vida. E aí eu fui estudar.
estudei a constelação profundamente, encerrei os meus estudos no ano passado, porque, assim, constelação eu digo que é um caminho sem volta, né? Você começa a fazer uma formação e você vai indo em níveis dentro dessa formação que vão te levando mais profundo dentro do sistema, né? E eu também vivi uma própria cura dentro do meu sistema em 2023, muito forte. Numa viagem que eu fiz para o Peru, até agora estou fazendo uma expedição indo para lá, e aquilo foi transformador, assim, através da consciência sistêmica. Então, hoje eu desenvolvi uma terapia que eu chamo ela de consciência sistêmica porque nós vivemos dentro de um sistema chamado mundo. Porém, cada um de nós tem um sistema chamado familiar também, de origem, um sistema atual. Esse aqui é um sistema, né? Tá aqui com vocês no podcast agora, a partir desse momento vocês fazem parte do meu sistema e do sistema de vocês, dentro da jornada de trabalho, né? De propósito. E eu comecei a juntar todas as terapias e compreender que o indivíduo, quando ele entende o lugar dele, a vida flui. A prosperidade flui. As pessoas, elas almejam muito, né? Uma vida próspera, um relacionamento próspero, uma sociedade, né? Uma junção como vocês duas têm, próspera. Todo mundo sonha com uma vida que a gente pode botar entre aspas como se fosse uma vida perfeita, né? Mas a perfeição, ela tá longe de existir, né? Até porque se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui. Seríamos um desses seres maravilhosos que estão aí nos guiando, né? E se a gente está aqui é porque a gente está para evoluir a partir da nossa sombra. E a constelação familiar, ela mostra muito isso. Uma das posturas que eu mais observo nas minhas constelações é a postura da vingança. E quando a gente fala isso pro constelado, ele entra em choque, porque todo mundo é bom, né? Todo mundo entra numa roda buscando um culpado dentro de um tema, né? Eu sofro por conta disso, ou por conta daquele, ou por aquele motivo, ou por aquela história. E as pessoas, elas não se colocam dentro, né, daquela história. Então, a constelação na minha vida, ela parte da consciência sistêmica, porque é constelar com consciência. Quem sou eu dentro dessa reclamação? Quem sou eu diante dessa limitação? Quem sou eu dentro da escassez? Quem sou eu dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista? Enfim, quem sou eu? E este quem sou eu, através da consciência sistêmica, a pessoa consegue identificar para onde ela está olhando. Qual parte do sistema ela está olhando? É um sistema familiar? É alguém que veio antes? É alguém que está aqui, do lado dela, atualmente? Que é uma relação atual? As projeções da internet? Pessoas que estão lá com uma vida tão perfeita, né? Maravilhosa. Sim. Né? Que a gente sabe que não existe, mas estão lá, né? Então, quem sou eu dentro desse sistema? E é assim que eu trabalho. Então, eu trabalho hoje com grupos. Eu faço grupos aqui em Itajaí uma vez por mês. Agora começa em fevereiro, né? Eu sempre, antes do carnaval, na verdade, eu sempre procuro trabalhar mais próximo do ano astrológico, né? Que esse ano inicia ali dia 20 de março. Então, eu procuro trabalhar mais próximo desse período porque a gente está vivendo os finais agora, né? E quando é finais, as pessoas não estão querendo iniciar nada, né? E muitas vezes não querendo nem se ver, né? E a gente agora está vivendo um ano especial. A gente está vivendo o final do ano 9, né? Universalmente, claro, dia 31 de dezembro é uma virada de ano. Mas, na verdade, dentro da astrologia não é. A gente está finalizando um ano 9, que a numerologia e a astrologia trabalham juntas, né? Nesse quesito. E a gente está entrando no ano 1, então é muito importante a gente compreender esses finais de ciclos. Então, as minhas rodas começam agora, final de fevereiro, e uma vez por mês, que não dá bem uma vez por mês, porque geralmente eu levo 40 dias, eu faço um ciclo de cura, né? E daí depois, uma vez a cada 40, 45 dias, a gente tem essa roda aqui em Itajaí, e eu trabalho também de uma forma individual. Legal. E essa roda, por exemplo, é uma roda de constelação. E, sei lá, digamos que tem 15 pessoas. Certo. Nesses 40 dias, as 15 pessoas são trabalhadas? Não. O que acontece? Eu dou um prazo de cura para elas. Todo mundo tem meu telefone. Eu costumo dizer que ele tá no outdoor. Né? Então tá lá, tá na propaganda do outdoor, né? Não é QR Code, mas tá lá. E eu brinco o seguinte, eu faço as minhas vivências e eu faço o fechamento delas ali mesmo. O processo de cura é esse processo de incubação, onde a pessoa ela vai viver dentro dela tudo aquilo que ela sentiu, porque a consciência ela muda, como eu estava falando anteriormente para vocês, quando a gente sente, não quando a gente pensa. Pensamento tem muita crença, e eu trabalho com isso, sistema de crenças. A gente atua por padrões de repetições.
Então, o sistema de crenças, ele pensa muitas coisas, né? Mas quando a gente sente o que a crença está querendo limitar a gente, o que acontece? Algo dentro de nós nos chama para uma transformação do qual a gente não consegue conter. E nesse momento as pessoas me chamam, Fê, diante da minha constelação eu vivi tal situação. E aí eu entro em contato com elas, a gente faz chamada de vídeo, a gente faz horas pelo telefone, enfim. Eu fico a serviço daquela pessoa que foi constelada. E às vezes também quem participa do campo, porque quem participa do campo está vivendo a cura dentro do próprio sistema. Ninguém é chamado para um campo aleatoriamente. Isso não existe. Não existe aleatório, né? Não existe. No universo não existe. É interessante, assim, porque às vezes eu conheço as pessoas falando, eu fiz constelação e não senti nada. Sim. Não mudou nada, né? Porque eu acho que as pessoas buscam algo, assim, muito instantâneo. na hora. Que algo mude na hora, sei lá, que vem uma nave e resolva ali, né? E as pessoas não conseguem entender o processo, né? Se tu puder explicar um pouquinho isso, né? Porque eu acredito que nenhuma terapia se resolve na hora, né? Até você eleva a vibração, ok, mas tudo tem um processo de maturação, né? E a constelação, como mexe com as cacas lá do passado, eu acho que é maior ainda esse processo, né? É profundo, né? A gente tem que olhar com muito respeito o campo que a gente está trabalhando. Aqui, por exemplo, né? Isso é um campo de cura muito forte que vocês têm aqui. E vocês estão de parabéns, inclusive, por Obrigada. isso. Então, a gente tem que ter muito respeito nos campos que a gente entra, né? E uma constelação é igual. Então, quando a gente entra para um constelado, quando ele traz um tema, primeiro que eu nunca pergunto o que ele precisa, né? Ele traz um tema, ele tenta me explicar a vida inteira, porque aquilo que é o que está dentro dele, a gente respeita muito, mas eu procuro sempre focar assim, o que isso hoje prejudica a sua vida, qual área da sua vida. E aí a gente começa, então, a trazer para a consciência do grupo o que está por trás da cortina, né? Constelação, como você falou, vem coisas muito lá de trás. E por trás da cortina, meninas, por incrível que pareça, às vezes está só ontem. O que aconteceu ontem, né? Não é algo assim, porque minha tia, porque o pessoal que veio da guerra. Não, sim, também, mas não é sempre isso. Isso não é uma regra dentro da constelação. A constelação é um sistema que verte através de nós, como se fosse um banho de cachoeira, com muitas informações. E isso é nível de DNA, tá nas nossas células. Eu tenho 50% do DNA do meu pai e 50% do DNA da minha mãe. Consequentemente, eu tenho o DNA do meu avô e da minha avó materna e da minha avó e minha avó paterna. E assim vai indo, sucessivamente. Bisavô, triavô, tataravô, enfim, né? A origem da vida. Onde começou a misturar o café com leite. Nós fomos parte disso, né? Quando eu faço minhas rodas, eu mesmo chamo as pessoas para o campo. Enquanto a pessoa está falando, automaticamente eu já sinto quem vai ser a pessoa que vai estar ali. E durante todo o processo, eu olho o que acontece no campo e eu trago a pessoa junto comigo, o constelado, para que ele vivencie. Inicialmente, geralmente, tem alguém que o representa, mas isso não é uma regra. Se eu dizer para vocês como eu trabalho, eu convido vocês a participarem de uma roda minha. Acho que fica mais fácil. Legal. Para entender, né? Para vocês vivenciarem, porque é uma coisa muito única, né? Não tem uma receita de bolo. E eu nunca participei, sabia? Jura? Também eu participei, mas eu não sei se é a mesma coisa, né? Então, eu já fiz constelação com uma pessoa, mas eu nunca fui, por exemplo, no seriado lá da Turquia, que eu amo aquele seriado. Que Uma lá Nova Mulher. Uma Nova Mulher, maravilhoso. E lá é em rodas, né? Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar em grupo, eu trabalho individual com bonecos também, mas eu gosto muito de trabalhar em grupo porque tu dá oportunidade, que nem no meu último grupo nós estávamos em 50 pessoas. Então eu tinha ali 50 pessoas se colocando em cura também, consciente ou inconscientemente, né? E eu gosto da roda por conta disso. Eu trabalho no individual, como você fez no individual, é maravilhoso, o efeito é o mesmo, Fê? O efeito é o mesmo. Mas a constelação, tem uma coisa que é importante a gente desmistificar. Não existe o espiritismo dentro da constelação, são filosofias completamente diferentes. Muitas pessoas às vezes evitam de buscar uma constelação porque acham que a religião que vai ter alguma situação, que um avô vai se apresentar de fato ali. Não é assim que acontece, né? O que a gente encontra são registros
de uma postura. Então, você olhando para aquela dor, você olhando para aquela limitação, você não se sentindo digno de ter uma vida mais próspera do que, de repente, o seu pai ou a sua mãe que estão vivos aqui. Então, não precisa ser alguém que já, né, partiu, que já faleceu, que já não está mais em matéria. E as pessoas às vezes têm medo da constelação porque misturam, né? Isso Inclusive, não existe, né? o Bert Hellinger era um pastor, né? Se for para Ele ligar... era padre. Padre, se for para ligar a religião, padre. não seria o espírito, seria Com um catolicismo com certeza. evangélico. E ele desenvolveu essa maravilhosa técnica indo servir como padre na África. Então, pensem bem, assim, né? Numa tribo. Que ali ele identificou a lei do pertencimento. A constelação ela é baseada em 3 leis sistêmicas. Pertencimento, a quem e ao que pertencemos. O equilíbrio, que foi um dos poucos temas que ele conseguiu abordar, né? Que ele morreu com 91 anos jovem, eu digo porque ele tinha tanta coisa para ensinar. E a ordem. Se a gente colocar como Bert trouxe, ele traz a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. É assim que Bert Hellinger ensinava a constelação familiar. A ordem é quem chegou primeiro. Não tem como a gente brigar. Como é que eu vou saber mais do que a minha mãe, que tem 70 anos? É impossível. Eu sei de coisas, talvez, como baixar um aplicativo no celular que ela não sabe. É porque eu sou mais inteligente do que ela? Não. Porque a minha era uma era digital. É diferente da era analógica dela. Então, é óbvio que, como é uma ferramenta do meu trabalho, eu tenho que aprender sobre isso. Eu sei mais por conta disso? Não. Eu só sei o que é da minha atualidade, do meu momento. E que se eu ensino para ela, rapidamente ela vai aprender. Ou não, porque isso também vai depender do que ela quer. Para que ela precisa? Vocês entendem? Entendi. E muitas pessoas acham que elas se colocam nesse lugar de eu saber mais. A minha mãe... Vou dar um exemplo dentro da minha própria família, né? Minha irmã. A mãe deveria viajar mais, aproveitar mais a vida. A mãe fica muito dentro de casa. Minha mãe é muito católica, né? Na igreja e tal... Eu falo pra minha irmã, se isso deixa ela feliz, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo com a vida dela. Né? Ela tinha 24 anos quando eu nasci. Acho que 24, nunca sei. 24. Tinha 24, meu irmão tinha 20 e eu 24. Se com 24 anos ela sabia o que estava fazendo, e eu nasci 24 anos depois, imagine hoje, né? Com 70. Então a ordem ela tem que ser respeitada. E as pessoas acabam atropelando isso por questões de, eu tive uma vida assim na infância, uma questão assim, meu pai isso, a minha mãe aquilo. Todo mundo tem questões. Mas a gente sabe que a gente escolheu vir exatamente naquela questão, exatamente naquela família. Ninguém desce no tobogã errado. Isso não existe. A gente desce no tobogã, certo. É naquela piscina que a gente tem que mergulhar e aprender a nadar, né? Que a vida é isso aí. Não pare de nadar nunca. E entra muito que essa questão da constelação, que eu vejo muitas pessoas usando o pai e a mãe de desculpa para todas as cagadas da vida dela. Tipo, tua vida tá errada. Você não, sei lá, não quis estudar, não quis trabalhar, não quis dar teu ali pra tua vida andar. Não, a culpa é do meu pai que fez isso, a culpa é da minha mãe que fez isso. E é igual a igreja culpando o demônio. Sim. Era a mesma analogia, porque você sempre vai achar um demônio para culpar, para não assumir a sua responsabilidade, né? E eu acredito que isso é uma coisa que tu vê muito, assim. Então, qual que é a real aí do pai e da mãe na constelação? O pai e a mãe, eles nos deram a oportunidade da vida. Então, a vida vem através do homem, através do pai, que representa o mundo. Como a gente vive o mundo, como a gente encara o mundo. A gente é próspero quando a gente aceita o mundo. Né? Porque a gente trabalha para o mundo, né? Sim. Nós, por exemplo, somos ferramentas para o mundo de cura, para o mundo de evolução, de consciência, de sair fora da caixa, né? Vamos abrir a caixa de Pandora. Nós 3 aqui somos uma ferramenta disso, né? As bruxas abrindo a caixa. Exatamente, praticamente isso. E a gente, como ferramenta, a gente tem que estar alinhado com quem nos deu a vida, porque como eu vou cobrar uma sessão se eu não sei o valor que tem a minha vida? Quanto vale o seu tempo? Você não sabe quanto tempo você tem. Então, quanto vale o teu tempo? Se esse é o último tempo que você tem, quanto você cobraria para uma última sessão? Né? Qual o valor que seria? Então, isso é relacionado ao nosso pai. É ele que nos dá a vida. A continuidade vem da mãe. Porque a gestação, ela é uma continuidade, né? 9 meses contínuos. Ou não. Caso aquela mulher não esteja preparada, pronto, sei lá, qualquer motivo que ela tem, ela tem o livre-arbítrio de interromper aquele movimento, aquela gestação. Então, se eu ganho a vida de alguém,
ganha continuidade de alguém que me permite estar aqui hoje com 45 anos, no caso eu, Fernanda, eu só tenho que olhar para eles e dizer muito obrigada, eu vou fazer um bom trabalho. Né? Eu vou pegar isso e vou fazer um bom trabalho com isso. O que era o meu pai e o que era a minha mãe, para mim, perfeitos. O que era o homem do meu pai e a mulher da minha mãe é problema deles, não meu. É uma evolução deles, não minha. Não posso curar minha mãe. Quando a gente faz uma constelação, a gente cura um sistema inteiro, Fê. Olha, quando você faz uma constelação, você cura o seu sistema inteiro, que está aqui dentro. Então, é o quê? É a ordem, o pertencimento e o equilíbrio que diz respeito a você. O que acontece consequentemente? Os teus filhos, por exemplo, não vão precisar repetir um monte de padrões e, sei lá, resultados negativos que você iria. Vão criar outros, né? Eles vão criar outros a partir de separar o homem e a mulher de você, entende? Eu falo que a gente cria traumas novos, né? Porque com certeza. Depois eles que vão lá na Fernanda. Vamos fazer terapia. É verdade, E pai e mãe é isso, né? O lugar deles na nossa vida é os que nos deram a vida. É dar a vida. É um presente, né? E o presente, eu costumo dizer que é igual, sei lá, um brinco. Eu te dei um brinco, eu dei um brinco pra você. Se você vai usar ou não, eu não tenho poder sobre isso. E como você vai usar? Se você vai usar, se você vai guardar, se você vai limpar, se você vai manter num lugar que não vai ter nenhum dano, se você vai preservar, se você vai valorizar aquilo em você. Não o que alguém te deu, mas em você, sabe? Sim. Então, os pais são isso. Eles deram um presente pra gente e a gente só tem que saber usar. Saber ser grato. Isso aí. Seguir. Mas nenhum pai quer um filho parado, né? Primeiro porque um filho parado é um custo muito alto, né? Vamos combinar, sim, hoje né? em dia. Não bastante, dá, né? Não dá pra ficar parado. E eles querem que a gente viva, né? Falam muito do papel dos pais, né? Mas eu não ouço muitas pessoas falando em relação aos filhos. Dessa expectativa que os pais colocam em cima dos filhos. Sim. Posso falar? Eu gostaria. Claro. Bom, na verdade, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar até meio esquisito. Duvido. A gente já escutou bastante coisa aqui. Então, não existe essa expectativa. Eu não tenho. O que existe? O filho que de alguma forma entende que os pais são frágeis. Então ele não tá livre para seguir a vida dele. Então ele acha assim que esses pais exigem dele. E quando que geralmente os filhos acham que os pais são frágeis? Quando algum irmão é um pouco abusivo da boa vontade deles, quando um irmão deles, um tio, acontece a mesma coisa, quando ele trabalha demais, né? Ou a mãe trabalha demais, eu não sei. Né? Em algum momento o filho identifica que aquele pai ou aquela mãe é frágil. Automaticamente o que acontece? A gente sai da ordem e a gente cresce diante deles. Então assim, os meus pais eles exigem muito de mim. Por quê? Porque eu acho que eu dou conta. Então quando eu vejo um pai frágil, eu fiz uma terapia hoje de manhã, atendi uma paciente até, e eu falei exatamente isso para ela. Você não está indo para o mundo porque você ainda acha que o seu pai não dá conta do seu irmão. Então, quando você entender que seu pai é um bom pai para ele, do jeito que aquele filho precisa, você tá livre para seguir pro seu mundo. Você não vai curar seu pai, nem seu irmão, nem seu sistema. Você pode curar você. Eu até falei isso para ela, né? E ela falou, Fê, eu realmente tenho pena do meu pai. E a pena nos tira da ordem. Porque quando eu sinto pena, quando eu me sinto melhor, quando eu me sinto maior, sabe? E é difícil a gente não ir para esse lado de não se sentir maior que os pais também, né? É difícil, é complicado, né? E a gente quer cuidar, aí às vezes a gente descobre uma coisa nova, né? Mas sabe que foi... E aí quer exigir que eles também tenham essa consciência. Foi uma constelação, eu até fiz com a Miriam, que a gente entrevistou aqui. A gente entrevistou ela, eu fiz a constelação. E desde que eu fiz, isso foi acho que setembro, outubro do ano passado, me deu uma virada muito boa. Olha, porque eu era meio que mãe da minha mãe, de querer assumir, de querer ficar dando palpite, dar a minha opinião. Devia fazer isso. E, nossa, foi tão bom, é libertador, né? Ainda estou no processo, porque é difícil, mas para mim foi muito bom.
sabe? Dizer, olha, você tá no lugar errado. E eu estava nesse lugar. E a gente se coloca o tempo todo nesse lugar. Claro, com certeza. Não só com mãe ou com pai, mas com um irmão, com um amigo, Com todo mundo. com tudo a gente tá querendo... Aham. Pelo menos os virginianos têm um problema certo, querer controlar tudo e todos. Sim, querer um pouco ser mãe de todo territorial, mundo. né? Muito, a gente é o gato preto do zodíaco que quer territorial. É isso aí. É complicado, né? A gente, muitos filhos, eu costumo dizer que a gente faz isso porque é muito amor, sabe? É uma postura de amor. Porém, ela não é uma postura de amor. Vou refazer minha fala. Ela é uma postura de arrogância com uma pitada de amor. Uhum. Porque quando eu acho que eu sou melhor do que alguém que chegou tão antes do que eu sei mais do que aquela pessoa, que eu sei o que é melhor, inclusive, pra vida dela, né? É arrogância. Mas eu acho que é arrogância até quando você pensa isso dos próprios filhos. Né? Quando você não deixa um filho lavar a louça, por exemplo. Né? Aconteceu lá em casa até. O Benício, meu filho, que faz aniversário hoje. Ai, mãe, bota o meu tênis de carro. Semana que vem, você faz 9 anos. Se você não sabe botar um tênis, a gente vai ter que ver se tá com algum problema. Ai, né? Fernanda, você me bateu. Eu boto comida pros meus filhos. Agora que eu tô parando, eles têm 13 e 14. Ó. Então, não pode. Você tira a força. É que não me custa nada. Eu falo assim, já tô aqui, vou colocar. Aí agora eu peguei e falei assim, não, coloca vocês. Mas eu fico assim, não me custa nada, sabe? É uma questão assim, eu já sou tão pouco zelosa com outras coisas, né? Então, meio que com isso eu faço assim, é como se eu tivesse, continua aqui, entendeu? Você quer compensar. Compensar. Mas é ponto de vista, porque tu sempre fala de como você tá criando os filhos para as mulheres, né? E uma coisa que me marcou da minha família, que era extremamente machista, ainda que a minha mãe botava comida pro meu pai e pro meu irmão. E eu acho horrível uma mulher que bota comida pro homem. Sim, não, nesse porque caso o meu ponto de vista machista, né? É machista. Não, Deus me livre, se eu tivesse filho, eu ia fazer. Então, mas se ele casar, ele não acha que a mulher tem que botar comida? Não, eu boto pra mulher dele. E deixa ele ser. Não vai estar todo dia lá, né? Ou então, pro assim, marido dele também, que eu não sei, né? É o mindset ali que a gente... E eu acho que vem muito de como você foi criado também. Né? A minha mãe colocava comida pra mim também, eu acho que é isso. Nós continuamos. A gente continua. Não é por machismo de jeito nenhum, que eu acho que a última coisa que eu ensino meus filhos é isso, né? Mas mais porque minha mãe colocava pra mim, talvez, né? E aí eu penso assim, bom, se minha mãe colocava, inconsciente, tá? Não é consciente. Se minha mãe colocava pra mim, se eu deixar de colocar pra eles, eu tô deixando de ser zelosa. Aí talvez tenha no meu subconsciente esse compromisso, né? Que também... Sim. Ou talvez você reconhece isso como um ato de amor da sua mãe por você. Exato, também. Você quer dar replica, pra né? eles. Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes eu acordo no meio da noite e eu fico, né, os meus botões. E esses dias eu acordei e eu fiquei pensando, tentando lembrar das minhas memórias de infância. E as memórias que eu tenho de 4 anos, eu tenho memórias de 4 anos, 7 anos, 8, mas são memórias terríveis de dor. Eu não lembro das coisas boas. Isso tem alguma explicação na questão constelação? Por que a gente não consegue fechar o olho e lembrar de só ter o que foi, por exemplo, um acidente, uma batida, algo que foi fisicamente traumático ou emocionalmente, né? Aí a gente pode fazer uma pergunta, né? Que eu sou a rainha das perguntas. Os meus pacientes odeiam. Se eles forem ver isso, eles vão dizer depois, meu Deus, lá vem a Fernanda essas perguntas difíceis. Mas a pergunta seria, o que a dor te causa? Né? A resposta poderia ser infinitas, mas vamos dar um exemplo. Quando eu sinto uma dor, eu não me limito, eu quero vencê-la, por exemplo. Então, a dor me deixa forte. Pode estar dentro do seu sistema de crenças, vivências, onde a dor, ela te trouxe algum benefício. Ou, assim, quando eu sentia dor, alguém cuidava de mim. Ou a minha mãe, ou meu pai, ou alguém que estava junto, enfim. Vinha um carinho. Exato. Então, é importante você perceber o que a dor te causa. Qual o benefício inconsciente que a dor te traz. Tem uma frase que eu também estava numa conversa hoje de manhã. Hoje eu acho que foi um laboratório para vir aqui. Né? Normal, né? Normal, universo, né? Trabalhando aí. Hoje eu falei para uma paciente minha assim, quando você sente que estão te prendendo, o que você ganha com isso?
Ela me respondeu, eu não preciso fazer mais nada, Dana. Eu fico livre de me seguir. Se você ficar livre de seguir, qual é o resultado que você vai ter diante da empresa que você representa? Zero, né? Porque se ela tá limitada e não pode seguir, então o que eu falei pra ela? Você tá com medo da consequência. Por isso que você sempre tem alguém te podando. Porque se você assume a consequência, não é o ato. E eu costumo dizer o seguinte, como a dor, como o medo de assumir alguma coisa, o medo de enfrentar, porque é uma dor. Não é legal a gente relacionar amor à dor, né? Sim. E uma das coisas que ela ouviu foi, eu tô te dando esse limite, mas é porque eu te amo, a pessoa falou pra ela, né? Uau, né? É igual quando a minha mãe dizia muito pra mim quando eu era criança, né? Eu tô te batendo porque eu te amo e preciso te educar. Né? Eu ficava um pouco, eu lembro assim, de eu ficar um pouco confusa assim, tá, mas ela me ama ou ela tá me educando? Agora eu não Não tô entendi. entendendo nada. Mas tá, vou deixar ela A minha mãe já né? dava na cabeça sem falar nada. A Havaiana minha de mãe pau Nem adorava tinha essa correndo. explicação. Minha mãe usava muito essa frase, assim. É que antigamente as Havaianas corriam soltos, umas taquaras soltas, né? Eu, no meu Instagram, tenho o episódio da chinelada sistêmica da Fê. Então eu uso o chinelo Havaiana justamente como símbolo, né? Porque Muito a gente bom. correu muito de uma Havaiana, né? Sim. Todo mundo, né? Nossa geração correu muito de Havaiana. Mas enfim, então dentro do teu sistema de crenças, você pode estar vinculando a dor a algum benefício. E o sistema, a constelação, né, o campo energético da constelação, o campo que, como dizia Bert Helling, né, é fenomenológico, né? Porque quando eu coloco um representante, geralmente a pessoa que está do meu lado, constelado, ele olha para mim e fala assim, nossa, tá me olhando igual fulano me olha. Eu assim, pois é, mas não é fulano, né? Essa pessoa aqui tá para representar para você. Então, concentra não na pessoa que está aqui, em quem ela representa para você. Eu escuto muito isso, tá? É o mesmo olhar, Nunca é o deu mesmo um sorriso. BO, assim, de sei lá, você tá... Porque como é muita gente, a pessoa tá olhando lá, sei lá, alguém que foi muito ruim pra ela, a pessoa ir lá e Não, tapa uma na agressão, pessoa, não. algo nunca. assim, Não. Um barraco, Eu assim. sou uma consteladora muito presente, sabe? Muito presente. Claro, né? Já teve gritos, assim, né? Aquela explosão de sentimento. E nesse momento eu tô ali, eu ancoro a energia, eu fico junto, né? Eu isolo o participante, né? Que tá ali como um representante, me coloco como representante, vou para aquela postura. Então eu sou muito cuidadosa, muito. Entendi. E a gente nunca teve nenhum problema. Assim, ó, quem já participou, né? Inclusive a Isabel que me indicou, né? Para vocês, sempre fala, é uma forma de constelar muito ímpar, assim, porque eu brigo com o constelado, mostro para ele a postura dele ao mesmo tempo cheio de amor. Então eu consigo ir para essa postura, sabe? De mostrar a verdade, descortinar, mas respeitosamente e com muito amor. Então a gente nunca teve nenhum problema de puxar cabelo, coisas, não. Casos de família. Tipo... Mas a gente poderia até fazer um requerimento na entrada, né? Proibido bater, puxar cabelo. Xingar. Não, a gente não tem Ia ser esse interessante. nunca tivemos esse problema. É muito bom, mas é profundo. E outra coisa, assim, da constelação, né? Porque é um tema que eu não estudo, assim, mas a gente acaba aprendendo aqui com cada convidado. A gente já teve alguns falando de constelação e pessoas que eu conheço que fizeram, né? Que meio que você abre portais ali, quando você toca, sei lá, vai trabalhar a Fábio, vai abrir portais ali, coisas que estão ali guardadas, enfim, emoções. E tem pessoas que não conseguem lidar com isso, né? Porque vai abrindo... Como que fica nesses casos, assim? Vai muito do constelador ou da pessoa? Pode gerar algum desequilíbrio? Abrir certas portas na pessoa? Ótima a tua pergunta, porque é algo que as pessoas têm bastante dúvida na E constelação. medo, né? Medo, Uhum. Sim, abre tudo aquilo que a pessoa está disposta a viver. Nada além disso, tá? E isso sim, é uma postura do constelador. Tu tem que saber o que falar. Como eu falei pra vocês, tudo começou por um Setembro Amarelo, né? Suicídio. Então, assim, tu tem que saber qual a informação importante para aquele constelado. Nem tudo que o campo mostra tem que ser verbalizado, dito ou curado naquele momento. Então, depende muito da visão do constelador, sim. Comigo,
acontece da pessoa, eu abro ali, a gente traz a dor, a gente traz a consciência, só que quando eu entro com a consciência sistêmica, eu faço o fechamento dessa emoção. Não tem como eu explicar, porque para você vai ser de um jeito, para você vai ser de outro, para mim vai ser de outro, não existe uma receita. E eu só termino aquela constelação quando todo este campo fenomenológico apresentou o que tinha que apresentar e a pessoa vai para o lugar dela, quando ela entra na ordem dela. Então, tem constelação que duram 10 minutos, porque daí eu dependo muito do que o constelado está disposto a viver, e tem constelação que dura 1 hora, 1h30, né? Tem constelação que a gente faz no período da manhã, porque fica um dia inteiro comigo, né? Faz no período da manhã, à tarde, depois do almoço, a pessoa chega do meu lado e diz: Fê, preciso de uma ajuda para olhar para isso. Automaticamente, é a primeira pessoa que eu vou atender do grupo. Vamos olhar o que ficou, para aquela pessoa sair dali de uma forma inteira, né? E não, eu nunca digo que ela sai curada, que ela sai pronta. Primeiro, a gente só vai estar curado e pronto no momento que bateu nossa sineta, né? Ou talvez seja, nem isso, né? pra quem tá aí na busca da evolução, né? Eu costumo dizer que é num nível que, ok, até aqui já deu, essa alma já aprendeu, vamos partir pra próxima, né? Mas a gente nunca sai assim, e eu nunca prometo nada nas minhas constelações. Tudo que eu posso fazer humildemente como uma ferramenta sendo consteladora é abrir um campo para que a pessoa sinta quem ela é dentro daquela questão que ela traz para mim, sabe? Mas eu já atendi pessoas que fizeram outras constelações em outros movimentos e vêm com esse campo aberto. Não existe campo aberto, quero deixar isso claro. O que existe? Uma informação que não precisava ser repassada. Eu não preciso, muitas vezes, dizer algo que aconteceu dentro daquele sistema, principalmente que não foi com a pessoa. Ela não precisa dessa informação. O que ela precisa? Ela precisa entender se ela está numa lealdade, se ela está num amor cego, em qual postura ela está, em qual emaranhado ela se encontra. Ela se encontra. E não o que de fato aconteceu no passado para que ela esteja nesse emaranhado, entende? Entendo. Foi um abuso, um assassinato, uma morte. Mesmo porque ela fica com isso na cabeça e nunca se liberta, né? Exato. Então, eu não sou uma consteladora de informações desnecessárias. Interessante. Uma palavra que tu falou aí que eu acho muito legal, essa questão da lealdade. É possível uma criança ter alguma doença, algum problema físico nela, em lealdade a alguém da família, mesmo ela sendo uma criança e não tendo noção de todo o backyard ali, né? De tudo que tinha por trás, assim? Sim, é possível. É possível. Como é possível qualquer um desenvolver uma doença ao longo da vida só por pertencimento? Sim, é possível. E tu pode explicar um pouco essas duas questões, lealdade e pertencimento? Claro. A lealdade é quando eu me coloco na dor de alguém que viveu antes, por exemplo, né? Ou, enfim, a minha própria mãe, o meu próprio pai viveram antes, né? A lealdade de um aborto que a minha mãe teve antes de mim. Existem muitas lealdades. A lealdade é sentir aquela dor, é estar vivendo a vida de outra pessoa e não a minha. Como eu sei disso? Quando os meus resultados não são aquilo que eu desejo. Eu estou em lealdade com alguma coisa. Só que a lealdade, ela anda de mão dada com o amor cego. Então, eu só sou leal ao meu sistema pelo amor cego àquele sistema. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo. Quer que eu fale um exemplo? Eu vou Pode perguntar ser. se é um exemplo. Pode, claro. A minha avó, ela perdeu um filho de 14 anos por câncer. A minha mãe perdeu o filho por suicídio com 31 anos, com meu irmão. Eu passei, acho que da minha gestação até pouco tempo, apavorada. Por isso que até tem ainda um vestígio de bolha, assim, né? Sim. Apavorada, porque eu acho que se morreu da minha avó, provavelmente da minha bisavó morreu um também. Da minha mãe morreu, então meu vai morrer também algum. Entendi. Tanto que eu já até tive sonho que eu falava, é ele que vai morrer? E, tipo, uma loucura na minha cabeça. E eu falei, eu preciso quebrar isso, porque, né, não... Isso é um exemplo de lealdade? É um exemplo de lealdade. Por quê? Porque daí você vai lá e vive a dor das mães que perderam os filhos, porque você não dá conta de ter filhos saudáveis.
de ser uma mãe com filhos vivos e saudáveis. Você não dá conta de carregar o que a gente chama de consciência leve. Aí na verdade a consciência tá pesada, né? Leve e pesada, eu vou explicar um pouquinho depois. Mas você carrega uma consciência de que, como assim comigo não aconteceu? Como eu não... minha mãe, minha avó... É uma tendência, viram né? isso, como que eu vou ser beneficiada por filhos saudáveis e vivos? E confiar nisso, né? Isso como é uma postura, né? é uma postura de lealdade. Sim, o medo tá te tornando leal ao sistema. Que bom que com você pode ser diferente e que todos os que vêm a partir disso não precisam viver isso, né? Então, assim, a consciência muda quando você aceita que isso acaba em você. Entendi. Isso acaba em mim. Isso acaba em mim. Isso Ixalá. acaba em mim. Que lindo. Emociona. Eu falo da criança porque tem também... mas é um assunto que eu vou conversar contigo depois. Tá. Muito particular. Mas como que faz com uma criança pra acabar? Porque, sei lá, a Fábio consegue dizer, mas como que você vai fazer uma criança cortar isso? Então, existe a lealdade, né, ao sistema, e também existe algo que aquela alma, que aquele ser precisa evoluir e passar neste plano. A gente também sabe disso, né? Não tem como te dizer que é ou que não é. Algo nisso. Mas vamos trabalhar dentro de uma questão que seja sistêmica, tá? Quando eu tenho um filho que adoece em lealdade, né, ao sistema anterior, eu vou usar o teu exemplo, tá? Então, assim, por que o filho de 31 anos não aguenta a vida? Porque alguém partiu jovem demais. Então, carregar o peso de que eu sou saudável, eu já tenho 31 anos e eu sou feliz. A lealdade ao sistema, ela é inconsciente. E por quê? Porque talvez aquela mãe, no caso a mãe dela, tem uma tristeza no olhar por ver a mãe dela sofrer pela perda, entende? Então aquele filho, tem uma coisa forte que eu vou dizer pra vocês, os filhos morrem pelos pais. E eles dizem, mamãe, você sofre porque a sua mamãe perdeu alguém, então eu trago essa dor pra mim, eu sofro por você. Porque nenhum filho quer ver um pai e mamãe sofrendo, entende? Forte isso. Isso é um amor cego. E o engraçado é que eles ficam replicando a história, né? Do fulaninho que morreu, do fulaninho que morreu. E eu fazia isso também, eu replicava muito, falava muito do meu irmão. E aí chegou uma hora, eu falei, opa, acabou, esquece Chega, isso, né? Foi. Vivi uma época maravilhosa com ele, agora ele já partiu, tchau. E a minha mãe ficava contando do irmão dela, assim, como se ele parecia um membro da família que eu não conheci. Mas ele tava ali. Né? Então eu acho que esse negócio de ficar trazendo fatos antigos também o tempo todo. Então, tem uma coisa bem importante nisso. Nós não podemos excluir. Porque sempre que existe uma exclusão, que daí é o fato de que aí uma criança se torna doente, né? Vai buscar pelo excluído. Alguém sempre busca pelo excluído. Isso é inconsciente. É inconsciente. A gente não escolhe, a gente nem sabe onde vai despertar. Se é no filho, no neto, no bisneto. Pode ir no sobrinho, pode ir em qualquer pessoa daquele sistema familiar. Entendi. Né? Então, assim, não falar do teu irmão para os teus filhos é excluir eles. Falar com o amor do teu irmão, de como você brincava com ele, de que você aprendeu com ele. Uma coisa que você pode dizer para os seus filhos, que é muito interessante, é dizer para os seus filhos o quanto você aprendeu a valorizar a vida através do seu irmão. Eu falo que eu aprendi com ele, né? Ele é muito inteligente, mas assim, eu parei de ficar lembrando disso com muita tristeza, né? É isso. Aquele negócio de... A tristeza é uma lealdade por amor cego. É carregar a dor da sua mãe. Agora, o meu irmão, eu aprendi isso com ele, eu aprendi aquilo. Era bom, a gente brincava disso, daquilo. Eu conto história engraçada, essas assim, coisas assim. Acho que uma das coisas mais importantes que o teu irmão deixa pra você é o valor da vida, né? É você olhar a vida como uma graça, porque você escolhe viver. Sim. Então, isso acaba em você. Isso acaba em mim. Porque você escolhe viver. Porque os seus filhos reconhecendo o medo, eles vão entender que eles são o motivo do seu medo. Vulneráveis também, né? Não, que eles são o motivo do seu medo. Você sofre por ter medo.
Então, é como se eles fossem a fonte do sofrimento. E eu cheguei várias vezes inconsciente a verbalizar. Para, não usa esse colar para dormir não, porque o meu irmão morreu enforcado. Não usa, porque eu tenho medo. Uhum. Eu cheguei a verbalizar isso várias vezes. Sim. Ou então, você sabe que eu não gosto que você se arrisque assim. Você sabe o que aconteceu comigo. Ah, Olha o peso, né? É sim, terrível. E reverter, né? Uma questão aí que tu falou da exclusão. Eu acho que toda família Tem que ser excluído. vai ter, né, gente? Vai. Eu acho muito difícil. Por exemplo, tem um sistema familiar ali, 3, 4, 5 filhos, tá todo mundo unidinho. O mais velho casou, o do meio casou, foi casando, mas aí os cunhados começam a dar treta. Um cunhado ou uma cunhada faz a cabeça, exclui sobrinho, exclui marido, vivem lá num bolo e não querem mais contato com aquela família. Isso é um tipo de exclusão também, certo? É uma Partindo de exclusão. alguém de fora daquele sistema que entrou e excluiu. Uhum. Deixou excluído. Por exemplo, você vai ter sobrinhos que você nunca vê ou que você não tem Sim. contato. Esses seres também fazem parte desse mesmo sistema, mesmo se sentindo Fazem, excluídos? Eles fazem. podem também, como é que tu falou ali, ter lealdade? Com certeza terão. Ah, é? A questão é, todos têm que ter um lugar no nosso coração. O meu irmão não fala comigo desde 2012. Quantos anos fazem? Ah, tem bastante. 13 anos, 14 vai fazer agora, né? Então, eu sou uma pessoa excluída dentro do sistema. Uhum. Mas se meu irmão hoje batesse na porta, no meu portão, tocasse minha campainha, ele tem um lugar no meu coração. Entendi. Entende? Uhum. Então, ele... se você me perguntar assim, Fernanda, você sente falta do seu irmão de quando a gente era criança e brincava juntos? Sim. Né? Da versão atual, né? Eu não sei porque eu não conheço. Não conheço mais. Então eu não posso Sim. falar nada, né? Mas tem um lugar no meu coração. Então os meus filhos estão livres de buscar por alguém, porque não existe exclusão no meu coração. Entendi. Então, esse trabalho, por exemplo, é interno. Sei lá, interno. não Você tem com você contato mesmo. com minhas sobrinhas, por exemplo. Sim. Que é real. Aham. Então, independente do que for, eu Elas tendo têm esse um lugar no carinho, seu esse amor. coração. Tem, isso sempre vão ter, né? Isso. Então, a questão que tu fala da exclusão não quer dizer que tem que estar todo mundo ali Não. comendo maionese de domingo, né? Exato. Eu, hein? Eu Deus sempre me uso essa livre, se expressão. fosse isso, eu... Não precisa. Porque às vezes a gente entra nisso, não, tem que estar unido. E às vezes não é assim, tem que ter aquele carinho, aquele respeito. É né? significar dentro da gente mesmo, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe que o filho é preso, vai para uma penitenciária. Uhum. Quem ela vai visitar? O filho ou o preso? Entende? Difícil. Uhum. Então, assim, ela vai visitar o filho. Ela não vai visitar o preso. Então, a mãe, ela acaba não olhando, pai, enfim, né? O sistema, ele acaba não olhando para aquela situação como uma situação consequência. Eu visito o filho ou a filha, não importa, né? Visito o Sim. filho ou a filha, independentemente do que ele escolhe para ele. Então, geralmente, quando existe uma exclusão entre irmãos, os irmãos cobram uma posição dos pais, Uhum. que eles Sim. não podem. Por quê? Porque a minha mãe, ela é uma mãe para o Alexandre, meu irmão, uma mãe para a Amanda, minha irmã, e uma mãe para a Fernanda, filha dela. Por quê? Porque a Fernanda exige uma coisa, a Amanda exige uma coisa e o Alexandre exige outra coisa. Nós somos filhos da mesma mistura, mas com evoluções completamente diferentes, com histórias diferentes, Sim. com destinos diferentes, porque nós temos escolhas diferentes. Automaticamente, a gente vai precisar de recursos diferentes desse pai e dessa mãe. Então, a historinha de que o pai, filho é tudo igual, já não é, né? Não tem como ser não tudo existe igual, isso. né? Imagina. Eu amo vocês igual. Não amo. Eu também. Amo diferente no mesmo Eu não tenho intensidade. dois, mas só tenho É um uma amor filha, diferente. mas eu acredito que... É porque a gente não ama ninguém igual. Não. Não tem, acho Nem que as não nossas tem... próprias fases. Então, não tem duas pessoas no mundo que eu vou dizer, não, meu amor por fulano é igual ao outro. Não, é diferente, né? Não. São pessoas diferentes. E tem o fato também, por exemplo, né? Um filho ou uma filha, whatever, não gosta, de repente, do sistema que a mãe e o pai operam a casa. Uhum. Não gosta do jeito que eles se comunicam, não gosta. Uhum. Ama eles, mas não gosta. E ele vaza e não quer muito contato. Uhum. É ok também? Ou Depende. existe uma... Temos o bafo Tudo depende da dos Beckham postura. aí, né? Vitória Beckham, David Beckham, tá? Eu não sei. Que eu fico vendo ali umas coisinhas. Que, É um assim, caso depende típico. muito da postura que você faz.
Eu posso ir embora a hora que eu quiser. Posso escolher ter uma família nova a hora que eu quiser. Desde que isso tenha honra. O que é a honra? Ninguém deve nada a ninguém. Senão é uma fuga. E daí o que você vai encontrar lá fora? Um relacionamento igual àquele que você está fugindo. Bert Hellinger dizia uma frase que eu amo, que diz assim: quem exclui, excluído é. Porque se eu excluo você, eu estou me auto-excluindo. Por quê? Porque se eu excluo você, vai começar quando eu vou no lugar que você vai. Sim. Quem perde? A pessoa, né? Quem exclui, né? Se eu tô te excluindo, eu deixo de fazer parte da sua história. Por, sei lá, motivo que for. Se eu deixo de fazer parte da sua história, depois não posso reclamar que, nossa, fulano nem me convida. Sim. Cadê minha herança? Cadê a minha herança? Na hora da herança, todo mundo é unido e... Eu né, não quero nem na hora da saber. herança, as pessoas são mais desunidas ainda. Eu não quero mas nem saber. aparece. A família não, tá ali, aparece. tudo quanto é coisa, né? Aparece de tudo. Ah. Mas o excluído, ele se auto-exclui da própria vida, né? Sim. E, consequentemente, os que vêm depois dele também. Então, causa uma consequência eu querer manter distância da... Não é sobre isso. Uma coisa é eu manter distância, uma coisa é eu seguir a minha vida. Uma vez uma aluna minha, ela me perguntou assim: Fê, eu não quero estar convivendo com os meus pais porque a relação de homem e mulher deles não é saudável. Eu disse, tá bom, mas onde é que estão os teus pais? Não, eu amo os meus pais, eu honro a história deles, eu honro a vida deles, mas eu resolvi ir embora, né? Ela mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Só que assim, no começo da minha vida em São Paulo foi muito difícil, sabe? Porque no começo você fugiu dos seus pais. Hoje, com a consciência que você tem, 3 anos estudando comigo, né? Se ela não aprendesse alguma coisa, eu falei, não, vou rasgar meu diploma, né, cara? Tu vai ter que virar meu case de sucesso uma hora, né? Eu vou brincar. Mas ela assim, depois de 3 anos de estudo, o que você tem pra me dizer? Ela assim, eu tenho pra te dizer que eu escolhi usar a vida que meus pais me deram da melhor forma possível, mesmo que pra isso eu tenho que me afastar por um tempo. Então é sobre não precisar comer a maionese de domingo. Entendi. Ter um E lugar você aqui. conseguir trabalhar aqui. Sim. Eu acho que é o mais difícil, né? As pessoas confundem muito isso, sabe? Muito, O porque excluir você... com o ir. Sabe? É que tem muita relação tóxica que as pessoas ainda cobram. Ué, por que você não tá lá com seu pai que enche o seu saco? Você tem que estar lá, você tem que dar assistência. Às vezes ele tá acabando com a tua vida. Ou a sua mãe, enfim, né? O que for. Ou o seu filho, o próprio filho. Tem filho que detona a mãe, uma relação horrorosa. E os outros ainda cobram ela de estar lá, né, em cima e cuidando. E vice-versa, né, gente? Há várias situações de abuso. Com certeza. Porque é teu pai, você tem que... Sei lá, pai abandonou. Não, mas tá morrendo, é teu pai, vai lá. Não tem, né? Tem uma frase que o Bert dizia que é o seguinte: para os pais, a gente faz o que é preciso. Então, o que é preciso? Vou dar um exemplo. Minha mãe vai fazer uma cirurgia de catarata. Eu preciso levá-la, né? Ela não tem como voltar dirigindo, tem? Sim, mínimo, né? Minha mãe precisa de uma medicação da farmácia e eu preciso comprar pra ela por, sei lá, ou porque ela tá sem carro, ou porque ela não pode sair, ou porque ela tá doente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser a filha. Então, quando que é a relação de pais, quando nós nos tornamos adultos, que isso fique claro, né? Qual é a relação? Porque nunca vai existir equilíbrio nessa relação. Porque onde tem ordem, não tem equilíbrio. Como é que a gente pode transformar isso de uma forma harmoniosa? Pelos pais, fazemos aquilo que é preciso. Vou dar um exemplo. Eu não vou deixar minha mãe com a luz cortada. Entende? Não vou deixar. Mas eu vou lá dizer assim, olha, mãe, a partir de agora eu vou pagar a sua luz. Não. Mãe, se você precisar de alguma ajuda nesse sentido, você me pede. Vai. Eu preciso que você pague a minha luz porque eu gastei muito no dentista, por exemplo. Tá bom. É preciso. Naquele mês. Não significa que isso é recorrente. Agora minha mãe não vai abusar, conta. Né? Mas também tem aquele negócio, a mãe foi uma mãe maravilhosa, dentro do possível que ninguém é, né? Sim. Foi uma mãe maravilhosa, sei lá, ganhei na loteria, quero dar uma casa pra minha mãe. Você pode dar essa casa também, Pode. desde que não seja com esse cadeado.
essa corrente. Por Do quê? favor, né? Te fiz um favor? Tipo, Não, Não, tô te tipo de- pagando. tô te pela mãe pagando, maravilhosa é. que você foi. Uma dívida. Tem que ser por amor, né? Tô te dando que eu quero ver você feliz. Entendi, pra você não tipo se assim. sentir em débito, né? Entendi. Daí a frase não seria eu estou te dando uma casa, mãe. Seria assim: diante do recurso que eu tenho agora, eu posso te dar um presente. Sim. O que você deseja? Porque ela pode ser feliz na casa que ela É. tá. Entende? É, Ela eu- pode dizer pra às você vezes assim, é a visão da filha, sabe o que pessoa. eu quero? Eu quero, sei lá, ir pra Roma. É. É. E pra Não Minas é uma- Gerais. Ai, mãe, eu pensei pra você dar uma... Queria Fazer te um dar uma cruzeiro. casa, né? Ai, eu tenho a minha casa. Ai, É. mas essa casa tá tão velhinha. Ah, Mas eu amo a minha gosto. casa. Entende? Mas eu trouxe Isso é respeitosamente. Eu trouxe à tona isso porque, de repente, as pessoas ouvem... Aqui as pessoas meio que não têm discernimento, né? As pessoas ouvindo... que você tem que fazer o que é preciso. Aí ganha na loteria e fala... Não vou dar casa pra minha mãe porque a Fernanda vai. falou que é pra eu fazer só o que é preciso. Eu não posso pagar a conta Não, mas da eu luz dela. entendi, mas assim, é aí- mais de respeitar o que a pessoa quer, né? O que ela Porque precisa. a gente tem muita petulância de achar que a gente sabe Sabe bom o que ela pros quer. É outros. isso. É por isso que a gente sai da ordem. Sai da ordem. Por isso que a gente vira pais dos pais. Isso pra Sabe? mim tá sendo ótimo esse episódio. Que bom. Os dois foram muito bons, mas vai trazendo muito, assim... Porque a gente sai muito fácil da ordem. Muito. Muito fácil. Claro. Tá o tempo todo, né? Saindo. Vixe, E- quantas vezes meu filho vira meu pai, meu avô? É, tudo. Sim. 3 vezes Uma por dia, outra pelo menos. questão, assim, que eu acho que é legal a gente cutucar essas onças com as varas. A gente tá cutucando várias onças, né? Filhos que estão aí quarentões, cinquentões, trintão, morando lá com o pai, sendo tratado como um adolescente de 12, 13 anos, assim. Eu tenho muitos clientes, assim, vejo muitos... E a pessoa, às vezes eu vou atender, a pessoa tá dando 2 da tarde, aí tô dormindo ainda, tô acordando. Eu digo, meu Deus, eu tô desde as 5 ali, labutando, a pessoa O tá meu filho vai quase ser assim. 40. O mais velho. Isso também tá fora da ordem, porque a pessoa tem que chegar numa idade e viver, né? Tipo, Vou te responder com uma pergunta. aham. Pra que eu vou me esforçar se eu tenho quem se esforce por mim? Aí o problema tá nos pais. Não é um problema, né? A ordem, né? dinâmica familiar, quem tem que cuidar é os pais. Aconteceu um exemplo real comigo, né? Minha irmã é mais nova que eu, 9 anos. Quando a minha irmã ia casar, tal, minha irmã trabalhava no banco, no Bradesco, na época, hoje ela trabalha em outro banco, né? E a minha mãe chegou pra mim e disse, você tem que conversar com a sua irmã. Por quê? Porque ela quer casar, mas ela não recolhe nem a roupa que ela chega do banco, ela tira a roupa, deixa no chão e vai tomar banho. Mas ela deixa no chão aonde, mãe? No quarto dela. E quem recolhe? A mãe. Daí ela assim, eu disse, mas e aí o que acontece? Todo dia tem que recolher? Eu disse, mas e se a senhora experimentar não recolher? Sei lá. Deixa virar uma Porque montanha pra lá, que né? eu vou juntar uma roupa se quando ela... Ó, vamos fazer uma dinâmica, mãe. Tirei a roupa. Vou pro chuveiro. Quando eu volto, a roupa não tá mais ali. Então, Perfeito pra mim. Aladdin fez a mágica. Enquanto existiu o Aladdin, pra Tá que tudo eu ótimo, vou né? trabalhar, né? A lâmpada tá ali, né? Só dá uma esfregadinha que Só a jogar magia a roupa no acontece, chão. né? Aham. E aí a minha mãe disse assim, mas vai virar uma montanha de roupa. Então, eu disse, um dia vai faltar roupa no guarda-roupa, provavelmente. Coitada, imagina a agonia da tua mãe vendo Nesse isso. dia, fecha a porta, né? Mas, nesse dia, ela vai recolher e talvez ela até lave. A minha mãe olhou pra mim, tipo, tá louca, né? Eu não sei, se fosse meu filho, eu faria isso. Mas eu não sei, mãe, filha sua, você resolve. E me vim embora, minha mãe mora em Brusque, né? Não, sabe o que aconteceu? No primeiro dia, a roupa ficou. No segundo dia, ela olhou pra minha mãe e falou assim, mãe, você não entrou no meu quarto hoje? Não. Tá bom. Foi lá, recolheu a roupa, separou, botou na máquina e ela lavou a roupa no segundo dia. Ou seja, não chegou a faltar roupa no guarda-roupa, tu entende? Mas se tem quem faça, pra que eu vou fazer? Então, assim, filhos que estão em casa não precisam fazer. Tem quem faça. E não importa a idade. cresce. Porque, assim, sinceramente, eu vou ser solista. Óbvio, tem coisa que eu não vou fazer, tipo, pôr comida no prato. Né? Eles até lavam a roupa deles, né? Mas, assim, mas se o que eu puder ajudar, eu vou ajudar.
Não importa se é meus filhos ou minha mãe, eu vou ajudar. Então, se eles se abancarem na minha casa, é muito provável que eu me desdobre por alguma coisa, né? Então, a gente tem que pôr limite mesmo, porque senão... Eu acho que pra tudo tem que pôr. Vocês, como pessoas que trabalham com cura, conhecem bem a frase, né? Que a postura do ajudante só existe se alguém pede ajuda. Né? Sim. Então, tem que ter um ajudado. Mas o ajudado não é assim, eu vou fazer por você. Deixa a pessoa te pedir. Mas é porque tem pessoas que têm uma postura de... Eu acho que talvez são pessoas que têm uma carência muito grande, que elas querem estar servindo o tempo todo para se sentirem amadas. Então elas vão porque são pessoas, a linguagem do amor da pessoa é atos de serviço. É ato de serviço, minha é ato né? de Então a pessoa vai serviço. estar ali lavando, passando, cozinhando. Se chega na família, ela é aquela que cozinha para todo mundo, que depois lava a louça toda sozinha. Não é assim tal. também. Mas eu conheço pessoas assim. Sim, tem. Que a pessoa várias. quer... eu sou a que tô fazendo tudo pra agradar todo mundo. Mas, na verdade, a pessoa quer amor, ela não sabe como e fica, né? Enfim, são vários tipos de comportamento que a gente tem. Tem várias nuances, né? Porque tem a criação machista, né? Patriarcal, que a mulher tem que fazer tudo. Então, por exemplo, minha mãe, ela acha um horror eu não servir meu marido. Ela acha um horror eu deixar a louça pra ele lavar. Ela acha um horror. Mas também o homem chega do trabalho cansado e você tá aí assistindo televisão. E daí, mãe? Ué, você acha que eu não faço um monte de coisa também? Mesmo que eu não fizesse, quem tem que reclamar é ele. Mas ela acha um absurdo, assim, sabe? Mas a forma dela por causa de outra época, né, que foram criados. Mas também existe o outro lado ali que você falou, da carência. Né? Então, são várias coisas. Por isso que o terapeuta ele tem que se desdobrar. É verdade. E campo de local? Você consegue, tipo, aqui, fazer leitura de campo? Fazer uma leitura do nosso campo? Então, a gente faz leitura de campo diante de uma necessidade, sempre. Entendi. Por exemplo, assim, Fê, a gente quer melhorar a nossa comunicação. Então, como que esse campo pode reagir para uma comunicação melhor? Né? Aí a gente vai lá e trabalha dentro do campo. Não dá pra fazer trabalhar nessa comunicação. Rapidinho aqui pra gente. Não, posso, claro. Primeiro que assim, como eu já falei inicialmente, né? Vocês aqui, vocês têm um templo muito forte, né? Quando a gente entra pela porta, a gente sente que vocês são as guardiãs desse lugar. Então, respeitosamente, independentemente de quem sentar aqui com a medicina que trabalhe, né? A gente, na ordem, a gente chegou depois. Então, respeitosamente, vocês são as nossas condutoras, né? E isso fica muito claro, ou seja, a ordem aqui, ela tá bem específica, né? Dentro de um campo existe hierarquia. É importante que vocês nutrem isso, né? Entre vocês, porque como são duas, a única relação que vai ter equilíbrio é qual? As dos relacionamentos. Porque ninguém chega antes, a gente chega junto, né? A gente escolhe a pessoa, e a pessoa nos escolhe, enfim. E nas sociedades, nas parcerias, também gera equilíbrio. E como que uma parceria é saudável? Quando uma tem o que a outra não tem. Um tem aquilo que o outro não tem. É bem assim mesmo. A gente complementa bastante. É o yin e yang. Até nos nossos bate-papo, assim, porque às vezes a Fábio vem com um ponto de vista que eu não tenho, ou eu passo pra ela um outro, e a gente vai... fazendo uma entender um pouco a outra, né? Até porque a gente se conhece há 1 ano e pouco. Mas a gente é irmã gêmea, né? A gente nasceu quase no mesmo dia. Família a gente escolhe, né? Não, a gente nasceu quase no mesmo dia. Jura? Tem horas de diferença. Tem pessoas que vêm aqui que falam que tem uma relação aí que a gente desconhece. De que dia tem algumas histórias. Dia 31 de agosto de 82. Eu sou dia 30. 30? Olha, cheguei antes. Mas ela é assim, a mostrada, ela quer ir na frente mesmo. Apressada, né? Apressada. Ô, mulher apressada. Eu sou tão apressada que eu acho que eu passei isso pra minha filha que ela nasceu de 6 meses, né? Jura? Olha só. Eu nasci no Mas tempo eu me certo, achava acelerada, mas quando eu conheci a minha mãe é muito acelerada, e eu acho que minha aceleração é mais pela minha criação do que natural meu. Sim. Eu acho que eu sou mais assim, só que eu fiquei acelerada porque eu fui criada de uma forma acelerada. Sim. Mas quando eu conheci a Mila, eu falei, meu Deus do céu. Tem gente mais acelerada. Tem umas loucas, né? Eu já sou uma libriana calma, tranquila, já vou Você é as bem coisas. libriana. Nossa, muito libriana. Eu tô bem no grau 0 de Libra quando eu nasci, então eu sou bem, bem libriana. Eu tenho muitos planetas em Libra. Eu sou bem... Bem legal. Muito bom, né? Nossa, adorei. Trouxe Obrigada, muito... meninas.
muito insight aqui pra mim. Eu falo que a gente faz programa, mas a gente é a maior beneficiária. É, né? a gente só explora vocês. Vocês vêm aqui, ele faz terapia de graça pra gente, a gente não tá nem aí. Estamos curando, estamos curando. Eu quero participar. Vamos sim. Uma dessa a gente participa e depois chama você novamente e colocamos um estudo de Tá. caso. Aí Vai ser a muito gente legal. pode fazer um estudo de caso, eu acho muito legal. É legal. O estudo de caso traz a verdade, né, do que foi vivido. E eu costumo dizer assim, tudo que a gente vive é uma lição para o que vem depois, né? Sim. Então, que nem eu fui pro Peru em 2023, vivi uma grande transformação, eu tava com 98 quilos lá, tive um grande Nossa. despertar. Passei mal, não consegui viver a viagem dos sonhos. Tô voltando agora em junho, fazendo uma imersão, levando pessoas para lá. E para quê? Porque lá durante a minha meditação veio muito forte, né? Você vai trazer pessoas aqui que vão viver processo de cura. E a gente tá indo para lá agora em junho. Voltar lá, e agora até falei no Instagram no sábado, disse, olha gente, eu tô levando a Fernanda de volta. Só que essa Fernanda é a Fernanda que os meus pais realmente deram a vida, né? Porque eu estou no meu lugar. Hoje eu sei qual é o meu lugar. E é fantástico Que quando legal. você vai para esse cantinho que é só seu, né? Chamado vida. Porque cada uma de nós aqui tem uma vida. Não sei se já ouviu falar da Christine Day. Sim. Então, tem um livro dela que eu acho maravilhoso, que são das iniciações pleiadianas. E você lê uma página do livro e faz uma meditação. Bota no site dela, né? E a meditação dela sempre começa com você colocando a mão no seu coração, respirando e falando, esse é o meu coração e esse é o meu lugar. Porque te volta pra aqui, pra dentro, né? E é muito legal porque entra nisso que tu falou. De você estar com você, né? Sim, estado de presença. Onde quer que a gente esteja. E só é possível quando você sabe qual é o seu lugar. É maravilhoso. Muito bom. Gratidão. Muita gratidão. Pessoal, mesmo. não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, grupo Entrar no VIP, grupo VIP. canal de membros, curso Tamiana, Na Fogueira, E tudo mais. Constelação Fernanda, viagem Isso pro aí. Peru. Ó, tá na minha lista, tá? Ó, 21 de junho a 28 de junho, hein? Agora, esse ano eu ainda não sei, mas está na minha Vamos lista. lá. Quem sabe ano que vem eu vou. Vamos lá. Gratidão.